dias aos amados irmãos e irmãs que têm chegado até nós agora à segunda reunião. Espero que não tenham apanhado nenhuma molha, ou que não se tenham olhado tanto como há muitos de nós que viemos para o culto de sair do Senhor. Não tivemos medo da chuva, o Senhor realmente deu-nos forças e desejo de iríamos, portanto, à sua casa, para juntos louvarmos e adorarmos. É de facto uma manhã muito chuvosa, mas aqui estamos, pela graça do Senhor, alegres, contentes, porque estamos na casa do Senhor e Ele está aqui no nosso meio. Não podemos esquecer esta grande verdade. Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele aí estaria, no meio dos tais. E é verdade que somos poucos, mas ultrapassamos esse requisito, esse número de 2 ou 3. Por isso podemos ter a certeza de que o Senhor Jesus está no nosso meio. Graças ao Senhor. Então vamos iniciar o nosso culto e com louvor. E conforme louvarmos ao Senhor é cantando. E vamos cantar então o hino 210. 210 para assim darmos início a este culto de pregação. Podemos cantar de pé, mas somente os que efetivamente puderem. Amen.
467. 467 em louvor ao Senhor. Realmente o nosso Deus é grandioso, em amor, poder, majestade e glória. Não há ninguém que se assemelhe a Ele. Ele é o único, é o Deus vivo e verdadeiro, Criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas. Vamos invocar a sua bênção para este culto, para tudo que ainda vamos fazer durante o mês, louvando a sua palavra. E assim vamos orar ao Senhor. Pedir ao nosso irmão Vitor Sequeira, por favor, de invocar então essa imprescindível bênção do Senhor. Senhor Deus eterno, nós louvamos o Teu nome e louvamos-te de facto porque Tu mostraste a grandeza do Teu amor quando deste o Teu Santo Filho ao mundo
para resgatar aqueles que estavam perdidos, sem esperança, sem saberem para onde caminhavam em relação à sua eternidade. Agradecemos-te, Senhor, por essa grandiosidade de misericórdia, porque sendo nós teus inimigos, tu nos amaste. E quando os homens te maltratavam, mesmo assim, Jesus, o teu Santo Filho, pedia perdão para eles. Que grandeza de amor! E esse amor nos tem atingido de uma maneira notável, porque também nós éramos pecadores diante de ti, mas fomos resgatados, fomos tirados das trevas, do pecado, das mãos de Satanás e fomos trazidos para a tua maravilhosa luz. Tu deste fé aos nossos corações para crermos em ti, Senhor, apesar de nunca te termos visto. Acreditamos que tu existes, estás vivo no céu. E tu és o Senhor da humanidade. E tu és o Senhor das nossas vidas também. Desde que te conhecemos, temos este temor diante de ti e desejamos servir-te. Ainda que muitas vezes com algumas deficiências, mas mesmo assim procuramos caminhar contigo e fazer o que é reto diante de ti. Pedimos que neste dia tu venhas continuar a abençoar-nos, Senhor, e que a tua palavra que vai ser exposta possa tocar-nos os nossos corações. Ela é que é a lei que deve reger a nossa vida e por isso precisamos aprender dela para podermos alegrar no Espírito Santo e não desagradarmos diante de ti, Senhor. Ajuda alguma pessoa que está aqui entre nós, aflita com problemas, com dificuldades, ansiosa por algum motivo. Senhor, consola os corações neste dia e dá-nos a tua paz. No bendito nome de Jesus nós pedimos. Amém. Deixem estar. Como é costume nesta altura do nosso culto, nós sempre aproveitamos para fazer anúncio, mas não há nada de novo, não se prevê nenhum evento. E então, lembro o pedido de oração a favor dos nossos irmãos e irmãs, cujo nome certamente está a ser passado e projetado pelo nosso jovem Miguel. Muito canto ao nosso irmão Joaquim Oliveira. Nosso querido irmão está a recuperar, está registrando boas melhoras, já mantém o seu equilíbrio, já não tem dores de cabeça, de forma que está, sim, a recuperar bem. Mas devemos continuar a orar por ele. Por ele e por todos, porque em nossas casas, senão em nossas casas, mas na nossa família há alguém que realmente está sofrendo, está doente. Enfim, quando cá andarmos, nós sabemos que isto vai ser uma realidade. Mas olhemos então uns pelos outros. E não só pelos crentes, mas por aqueles também, pelos crentes, por aqueles que estão internados em hospitais, nas saúde, no lar. Creio que nós podemos interceder por todos para que o nosso Deus, grandioso, cantamos, bom, eterno e santo, tenha misericórdia de todos, dos seus e dos não seus. Tenha misericórdia também deste pobre mundo. E está, como sabemos, no maligno. E o maligno nele. Certamente que muitos ou todos já repararam que temos entre nós, de novo, os nossos irmãos Anderson e sua esposa, a Flávia. É motivo de alegria vê-los no nosso meio novamente. Eles voltariam a estar há mais tempo, mas isso não foi possível devido à pandemia. O seu regresso foi sendo adiado, mas então, pela graça do Senhor, podemos tê-los de novo no nosso meio. O Senhor continua a abençoar o nosso irmão, o seu ministério e também a sua esposa, na saúde. Então vamos prosseguir o nosso culto e agora vamos ter uma participação com a qual eu creio que iremos ser abençoados e ela será feita pela nossa irmã Lúcia Marques, depois de, é claro, se enfrentar aqui isto.
Bom dia a todos os irmãos. O Senhor nos abençoe. Faz hoje 8 dias que o irmão João chegou ao pé de mim e perguntou-me se eu podia participar nesta reunião. Eu fiquei um bocado surpresa e disse: olha, irmão, não sei. Olha, eu vou pensar e depois digo qualquer coisa. E ele disse: então e quando é que me dizes? E eu disse: lá para terça-feira eu digo. Mas nesta altura, quando eu disse terça-feira, eu pensava que ainda vinha muito longe. Pensava que tinha 8 dias ainda para buscar ao Senhor, para pensar. Mas depois apercebi, então, terça-feira tenho que dar a resposta. Só tenho segunda para pensar. E na segunda-feira, para mim, foi um dia muito atribulado. Muito difícil. Cheguei à noite completamente arrasada. Sentia-me muito abatida. Dizia: Senhor, eu preciso de ti. Depois pensei e veio à minha mente: a minha graça te basta. As palavras do Senhor Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Fiquei a pensar naquele dia à noite, na segunda-feira à noite. Eu já não conseguia pensar mais nada e pensei na graça do Senhor, aquela que excede todo o entendimento. E ele estava de tal maneira que eu disse: ajuda-me, Senhor. Estava física e psicologicamente muito abatida, muito arrasada. E o Senhor se manifestou. Fui para o meu quarto, sentei-me na minha cama e, pensando nesta graça, eu disse: Senhor, mas eu também preciso de sabedoria da tua parte para desfrutar da tua graça. Pensei, tive assim a pensar um pouco e lembrei-me: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Oh, que grande Deus eu tenho! Que grande Senhor, o único Deus verdadeiro. No fim disto, eu fiz uma pequena oração, deitei-me e adormeci logo. Dormi toda a noite. Isto, na terça-feira de manhã, eu lembrei-me que tinha que dar uma resposta ao nosso irmão João. Continuei na minha lida toda a manhã e no fim do almoço eu pensei: vou dar uma volta aos meus papéis. Aqueles papéis que os irmãos já sabem que eu escrevia quando estava lá no meu pequeno espaço de trabalho e nas horas livres, pensando na palavra do Senhor, eu ia escrevendo para não me esquecer mais tarde daquilo que estava a ler. E então eu encontrei um papel, no meio de alguns outros que tinha, em que falava da graça de Deus. E eu disse: Senhor, obrigada, já tenho tema para participar na reunião. E pouco depois telefonei para a casa do irmão João. Foi a irmã Lúcia que me atendeu. E eu disse: olha, eu queria falar com o irmão João. E ela disse: olha, ele não está. Então pronto, não faz mal.
A irmã me diz, faz favor, que pode contar comigo para participar nas reuniões de domingo. E assim foi. Peguei na folha, que tinha escrito já há muito tempo, já muito amarela, já foi há uns poucos anos. Eu não sei precisamente há quantos anos foi, mas já foi há bastante tempo. E eu já uma vez aqui falei desta graça. Não sei se alguns irmãos se lembram, se não lembram. Sei que o irmão Sérgio estava aqui presente e muitos outros irmãos que agora não estão. E eu escrevi uns versos lá no tal local e disse: Senhor, isto é a graça de Deus para mim, que eu vou escrever é como que o culminar de uma oração. E então dei o título de A Graça de Deus. E disse: a graça de Deus. Nela há doçura, nela há prazer e todo o poder para satisfazer toda a ansiedade que eu possa ter. Não há impossíveis perante essa graça, se tão somente eu crer. Senhor, quero compreender e também sentir em todo o meu ser a graça de Deus que me faz vencer. E quando dela quer o meu vaso encher, para resistir com todo o poder ao que me acontecer. Eu quero sentir a graça de Deus. A graça de Deus eu quero obter. Eu quero mostrar, até transbordar esse teu poder, que tu podes dar pela tua graça a todo o que crer. Pois isso me basta para transmitir o poder da graça que em mim possa haver. Não posso viver sem ter tua graça em todo o meu ser. Oh, como preciso, no meu dia a dia, de a receber, para me abrigar de toda a cilada que eu possa encontrar e da tempestade que com toda a força se venha a beirar. Não resistirei se a tua graça não me acompanhar neste mundo difícil, enquanto eu aqui caminhar. Isto eu compreendo, por isso me rendo e te pedirei que de graça me enchas e eu te sentirei. Quero a tua graça para enfrentar da vida as agruras, quando se apresentam tão fortes e duras. Dá-me a tua graça, pois isso me basta para dominar a minha fraqueza. Pois com tua graça eu sinto-me segura com toda a certeza. Quero a tua graça para de ti falar. Quando alguém sedento se aproximar, tua graça é a luz para alumiar a qualquer pecador até te encontrar. Quero experimentar, quero compreender que sem tua graça eu não posso vencer, mas que em mim se encontre toda a evidência desse teu poder para vencer, para enfrentar toda e qualquer dor que sem tua graça não possa transpor. Quero a tua graça à noite ao deitar, quero a tua graça logo de manhã ao me levantar. Quero a tua graça para enfrentar quero a tua graça para entender a tua palavra quando a estou a ler.
Quero a tua graça para perceber o que me queres dizer. Quero a tua graça para ungir o meu ser. E pelo Espírito Santo, feliz em mim viver. Numa só palavra, quero a tua graça em todo o meu ser. Que assim seja. Claro, queria dizer muito obrigado à minha querida irmã por ter aceito realmente o meu convite e, como eu disse, iríamos ser abençoados com a sua participação. Creio que todos nós apreciamos e acompanhamos, na verdade, quanto a nossa irmã disse. Muito obrigado, uma vez mais, querida irmã. Então, vamos prosseguir com o nosso culto. Vamos cantar o 354, e de pé os que pudermos. E enquanto nós vamos cantar este hino, sim, enquanto o cantamos, nós vamos proceder ao levantamento da nossa coleta para a obra do Senhor.
manhã, a Bíblia, a palavra de Deus, e como sabemos é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É um livro dos livros mais ricos e mais lido em todo o mundo. Esta manhã, para nos transmitir a palavra do Senhor, temos connosco, convidei e obrigado, irmão Jorge, por ter aceito o meu convite. Depois este pequeno irmão que nos vai transmitir. Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês esta manhã. Com chuva eu sinto muito em casa, então obrigado também, foi um bom dia por estar aqui. Antes de começar vamos orar, também? Vamos orar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, nós acreditamos que a tua palavra é sim, Senhor. É uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, por favor, Senhor, agora fala conosco através da tua palavra, para que nós possamos entendê-la, Senhor, e aplicá-la nas nossas vidas, para que possamos conhecer Cristo mais, amar Cristo mais e honrar Cristo mais, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, Senhor. E nós oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Livre, livre, estou finalmente livre, disse Susana, enquanto os seus pais se foram embora, deixando-a sozinha pela primeira vez na sua vida. Não é que ela não gostasse dos seus pais, claro, mas elas sempre queriam saber onde ela estava, com quem ela estava e a que horas ela ia voltar para casa. Elas tinham boas intenções, claro, mas elas ainda a tratavam como se ela fosse uma menina de 10 anos. Mas tudo ia prestes a mudar agora, pois agora ela era uma estudante universitária numa cidade longe da sua casa e dos seus pais. Portanto, agora ela estava finalmente livre. Livre para fazer o que ela quisesse, quando quisesse e com quem quisesse. Ela não teria ninguém a lhe dizer quando se levantar, aonde ir e o que vestir. Ela poderia ser ela mesma. Ela poderia ser livre. Livre! Livre! Estamos finalmente livre, disse Nigel Farage, quando o sino bateu à meia-noite no dia 31 de dezembro de 2020 e ele celebrou a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso é Nigel Farage, não eu também. Foi algo pelo qual ele passou uma grande parte da sua vida a esperar. E agora que finalmente aconteceu, ele estava tão feliz. O Reino Unido não seria mais um escravo a ninguém. Seria capaz de fazer o seu caminho no mundo, a fazer as suas próprias leis, a fazer os seus próprios acordos comerciais. Finalmente, o Reino Unido estava livre. Livre! Livre! Estou finalmente livre! Gritou João, enquanto bebia mais uma cerveja na festa para a qual ele tinha sido convidado. Era na década de 60 e o amor livre estava em todo o lado. A revolução sexual estava a arrancar e agora tu podias dormir com quem quisesses, quando quisesses, sem vergonha. Podias seguir os teus sentimentos sem ser julgado pela sociedade. Podias criar a tua própria moralidade. O João sentiu-se como se fosse rei. O João sentiu-se livre. Livre! Estou finalmente livre! Afirmou a Roberta na semana passada.
ao acordar para a primeira vez desde o dia 9 de novembro, ou seja, há 178 dias, em que Portugal não se encontrava mais no estado de emergência. Sim, não mudou muita coisa. Muitas das regras permaneceram as mesmas. Mas mesmo assim houve esperança. Houve luz no fim do túnel. Houve liberdade, mais uma vez. Bem, liberdade. Há algo que nós valorizamos muito no século XXI, não é? Seja a liberdade dos pais, ou dos professores, ou dos políticos, ou das normas sociais. A liberdade é falada e valorizada como um princípio fundamental na vida do Ocidente. E a verdade é que a Bíblia tem muito a dizer sobre a liberdade, pois o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, é de facto uma mensagem de liberdade maravilhosa, gloriosa e alegre. Mas que tipo de liberdade? Pois, como acabamos de ver, há muitas ideias bastante diferentes do que significa ser livre. Bem, hoje vamos olhar para a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E nos primeiros 4 capítulos, Paulo tem sido muito claro que enquanto cristãos somos livres. Livres, finalmente livres. Pois não temos mais que obedecer a lei do Antigo Testamento com todas as suas regras e regulamentos, pois fomos libertados dele. Salvo pela graça e apenas pela graça, como nós acabamos de ouvir na participação. Paulo enfatizou isso, porque infelizmente houve algumas pessoas que sentiram que confiar em Jesus e no seu amor por nós na cruz não era suficiente. Eles sentiram que eles precisavam de fazer mais alguma coisa para merecer a sua salvação, para ser um bom cristão, para ser um verdadeiro cristão. Então, coisas como a circuncisão, ou comer comida específica, ou oferecer sacrifícios específicos, mas Paulo foi muito claro que isso era absurdo. A salvação não era pelas obras, mas era um dom de Deus, pela graça, por meio de fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele exortou-os a não se tornarem escravos da lei mais uma vez. Mas aqui está a questão por nós esta manhã. E é uma pergunta que muitas pessoas me fizeram ao longo dos últimos 6 anos aqui. Se os cristãos são salvos pelas obras, não são salvos pelas obras, mas sim pela graça, se eles foram libertados da lei e não precisam de obedecê-la, o que é que os impede de aceitar Jesus nas suas vidas, ser batizados e depois de viverem como quiserem? Ou seja, se as obras não contribuem nada para a sua salvação, então por que elas simplesmente não seguem os seus corações? Vivem como quiserem e pecam o quanto quiserem? Ou dito de outra forma, será que a liberdade em Cristo que nós, enquanto evangélicos, afirmamos ter, significa liberdade para fazer o que nós queremos fazer? E é uma boa pergunta. E é por isso que, depois de enfatizar o facto que o Evangelho traz liberdade, Paulo agora passa a explicar o que isso significa e o que isso não significa. Então vamos abrir as nossas Bíblias para Gálatas 5, e apenas 3 versículos para nós. Gálatas 5, versículos 13 a 15. Gálatas 5, versículos 13 a 15. E eu vou ler. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordais e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos.
até aqui. E enquanto pensamos sobre este texto, quero que vejamos que se somos seguidores de Jesus Cristo, então realmente somos livres. Livres da lei e das suas exigências, livres da religião e das suas regras, livres em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. Realmente livres, verdadeiramente livres, completamente livres. Mas não livres para pecar, mas sim para servir. E esse é o ponto principal que nós vamos ver. Então, primeiro, o que a liberdade não significa. Liberdade em Cristo não significa liberdade para pecar. Versículo 13, mais uma vez. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Quando os cristãos falam sobre o chamado de Deus para as suas vidas, no geral, eles querem dizer algo sobre uma mudança de morada, de endereço. Tipo, Deus chamou-me para a China. Ou uma mudança de emprego. Deus chamou-me para ser um enfermeiro. Ou uma mudança de ministério. Deus chamou-me para servir nessa igreja, na escola dominical. Mas não é a maneira normal que a Bíblia usa a palavra chamado. Normalmente, quando a Bíblia fala sobre Deus a chamar alguém, refere-se à obra de conversão, onde uma pessoa foi chamada das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E é isso que Paulo está a dizer aqui, ou seja, ele já falava sobre este tipo de chamado no capítulo 1, versículo 6 e 11, e aqui no capítulo 5, versículo 13. Este tipo de chamado que ele está a dizer. Que ao tornarem-se cristãos, os gálatas foram chamados à liberdade. Ou seja, foi parte do processo de conversão. Foram chamados à liberdade dos buscos inúteis de ídolos. Liberdade de fardo de religião. Liberdade de culpa e de condenação. Liberdade do poder e da pena do pecado. Elas são como um criminoso condenado à morte, que de repente descobre que o seu caso foi encerrado e que agora ele é libertado. Ou como um escravo abusado e oprimido, que inesperadamente descobre que foi libertado do seu mestre tirânico para ser livre, para voltar para casa. Ou seja, há esperança, mais uma vez. Há a oportunidade de um novo início. Há verdadeira liberdade. Mas, diz Paulo, não devíamos usar liberdade como uma oportunidade para a carne. Versículo 13. A palavra carne não significa simplesmente o corpo, ou seja, aquela divisão que às vezes as pessoas fazem entre a carne e o mundo espiritual. Não é isso. Ou seja, a carne significa a nossa natureza humana corrupta. A parte de nós que não quer Deus. A parte de nós que se inclina para o pecado. Portanto, inclui tanto as nossas ações, o que nós fazemos, quanto as nossas atitudes, o que nós pensamos. E a cena que diz Paulo, o cristão não devia dar ocasião a essa natureza pecaminosa. Claro que não, pois foi a nossa natureza corrupta e pecaminosa que nos escravizou, no primeiro lugar. Seria como se o prisioneiro libertado decidisse voltar para a sua cela escura e suja, em vez de ficar livre. Ou o escravo libertado voltasse ao seu mestre tirânico e abusivo, em vez de voltar para casa como um homem livre. Não faria sentido. E esse é o ponto que Paulo está a fazer aqui. Os cristãos foram chamados à liberdade, sim. Mas não é uma liberdade para fazer o que eles quiserem. Pois o pecado ainda é pecado. Ainda é uma ofensa horrível contra Deus. Que escraviza e destrói. Pelo qual Jesus teve que morrer. E então diz Paulo, não faças isso. Não voltes para isso. Pois embora seja gloriosamente verdade que Cristo nos libertou do pecado, Ele não nos libertou para o pecado. Eu não sei se alguém conhece o filme ou o livro é melhor, mas o filme é mais conhecido, Os Miseráveis.
Alguém conhece? Os Miseráveis, o filme, o livro, boa. Algumas pessoas, muito bom. É um livro bastante interessante e o filme, de facto, é bom também. Com Hugh Jackman e Russell Crowe. E conta a história de um homem na França, no século XIX, que se chama Jean Valjean. No sotaque francês, que eu não consigo fingir, então é Jean Valjean, com o sotaque britânico. Ele esteve na prisão durante 19 anos por roubar pão para o seu sobrinho. Quando finalmente consegue a liberdade condicional, ele não consegue encontrar trabalho, porque ninguém quer que um ex-criminoso trabalhe para eles. Então, depois de algum tempo, ele acaba sozinho, com frio e com fome, prestes a morrer, quando um bispo aparece, acolhe-o, alimenta-o e dá-lhe uma cama para a noite. Porém, no meio da noite, Jean Valjean levanta-se, junta todos os talheres de prata de casa e foge. Mas a polícia prende-o e ele é levado de volta à casa do bispo para devolver os bens roubados antes de voltar para a prisão. Mas então, algo bastante extraordinário acontece. Em vez de condená-lo, o bispo liberta-o. Pois ele disse à polícia que Jean Valjean não tinha roubado os talheres de prata, mas que eles tinham sido um presente do bispo. E depois o bispo acrescentou: então voltou. Estimo muito tornar velho. Mas agora me lembro. Eu também lhe dei os castiçais, que são de prata, como o resto, e que lhe podem render 200 francos ou mais. Por que não os levou? Jean Valjean, que tremia como varas verdes, enquanto o bispo lhe deu os castiçais, depois ouviu o bispo a dizer-lhe o seguinte: Jean Valjean, meu irmão, lembre-se que já não pertence ao mal, mas sim ao bem. Resgatei a sua alma, libertei-a dos maus pensamentos para a dar a Deus. Amigos, Jean Valjean tinha sido libertado do seu estado de desamparo como um ex-prisioneiro, sem dinheiro, sem emprego, sem esperança no mundo. Mas com a prata do bispo, ele agora poderia recomeçar a sua vida. Com a prata, agora ele estava livre. Mas a liberdade que o bispo lhe concedeu não era liberdade para fazer o que ele quisesse fazer. Não lhe foi dado liberdade, com grande custo pessoal para o bispo, para que ele pudesse continuar a roubar coisas das outras pessoas. Claro que não. Ele tinha recebido a sua liberdade para que pudesse se tornar um homem honesto, para que ele pudesse viver não para si mesmo, mas sim para os outros. É aí que a Elsa, não sei se vocês conhecem a Elsa, ela é bem conhecida na nossa casa, no filme Reino do Gelo, Frozen. A Elsa, ela se engana quando ela canta aquela canção famosa, Já Passou. Eu não vou cantar, não se preocupem. Mas eu vou traduzir em inglês para que possam entender melhor o que ela canta nesse filme do Disney. É hora de ver o que eu consigo fazer, para testar os limites e romper, sem certo, sem errado, sem regras para mim. Eu estou livre. Já passou, já passou. Mas é uma mentira. E é absurdo. Liberdade não é fazer o que quiser. Não se trata de não haver certo ou errado. Isso chama-se anarquia. E é a raiz de todo o pecado. E além disso, não resulta em liberdade, mas sim em escravidão. E de facto o filme Reino do Gelo retrata isso de uma maneira muito, muito boa. Mostra que este tipo de liberdade de fazer o que quiser acaba não. Acaba com Elsa no seu castelo de gelo, sozinho e com medo, escravizado pela sua liberdade. E é por isso que, enquanto igreja, não podemos simplesmente fingir que o pecado não é importante. Ao vermos a espiral descendente da moralidade na sociedade.
onde todos afirmam fazer o que quiserem, desde que sejam fiéis a si mesmo. Nós devemos agarrar à verdade de que pecado é pecado e que o pecado escraviza. Pois há algumas pessoas, até pessoas que frequentam a igreja, até algumas igrejas, que dizem que a única coisa que importa é que Jesus morreu por nós e, portanto, somos salvos e as nossas escolhas de vida, o nosso estilo de vida é uma irrelevância. Ou seja, o nosso comportamento, a nossa atitude, a maneira que vivemos a nossa vida não importa. Mas isso é uma distorção do Evangelho, não é? Seguir os nossos corações foi o que levou Adão e Eva a desobedecer Deus no jardim do Éden e trouxe condenação e morte ao mundo. E seguir os nossos corações, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne pecaminosa, fará o mesmo. Como se quisesse enfatizar o seu ponto aqui, Paulo dá um exemplo muito gráfico de como pode ser dar ocasião à carne na prática. E não é nada bonito. De facto, é muito feio. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, há muitas maneiras de se dar ocasião à carne, mas todos envolvem seguir os nossos desejos pecaminosos. E todas elas levam à destruição. Parece que havia alguns cristãos na Galácia que estavam a usar a sua liberdade para discutir, debater, insultar, minar, intimidar, atacar outros cristãos na igreja. E a linguagem que Paulo usa aqui sugere que o comportamento delas era mais apropriado para uma matilha de lobos do que para uma comunidade dos santos. Elas iam morder e depois devorar e depois destruir uns aos outros. A liberdade delas era uma licença para matar. Isso é trágico, diz Paulo. Recentemente eu terminei um livro bem conhecido no Reino Unido, não sei se é conhecido aqui, mas que se chama O Senhor dos Moscas ou O Deus dos Moscas. Não sei qual é português e qual é brasileiro, mas é um livro bastante interessante que ganhou vários prémios Nobel pela literatura. É um livro velho, tipo 50 anos, acho eu. Mas o livro trata um período do futuro durante a Terceira Guerra Mundial. E começa com um grupo de crianças que ficaram presas numa ilha deserta. As crianças, embora bastante assustadas no início, começam a perceber que pela primeira vez nas suas vidas, elas têm liberdade total. Pois a ilha é um paraíso e não há adultos por perto para lhes dizer o que fazer. Há muitas árvores com fruto, o mar está quente e há até porcos para caçar. É maravilhoso. No início. Mas à medida que o livro avança, vemos as consequências horríveis, terríveis, da sua compreensão errada da liberdade. Pois elas pensam que liberdade significa fazer o que quiserem. Mas como mostra o livro, fazer o que quiser não leva à alegria, felicidade e à vida. Muito pelo contrário. Há discussões, lutas, divisões, inveja, animosidade. Conforme elas entregam-se cada vez mais a sua natureza pecaminosa, o tempo todo pensando que elas são livres, elas acabam a comportar-se como bestas, caçando uns aos outros, mordendo e devorando uns aos outros, até matando uns aos outros. Era Gotham City no seu pior. E amigos, é com isso que Paulo está a avisar os cristãos da Galácia aqui. Sim, eles estão livres, realmente livres. Mas ser livre não significa que eles não seguem os seus corações e se entregar à natureza pecaminosa, pois isso não é verdadeira liberdade. Não leva à alegria e não leva à vida. É bastante interessante. Estava a falar com algumas pessoas esta semana a analisar o que aconteceu desde a revolução sexual
da década de 60. Quando o sexo deixou de ser algo que apenas um homem e uma mulher desfrutavam no contexto de um casamento heterossexual, para algo que qualquer pessoa poderia desfrutar com qualquer outra pessoa sem compromisso nenhum, desde que houve consentimento. Apesar da revolução sexual prometer que isso ia resultar em pessoas a experimentar uma maior satisfação por meio de mais e melhor sexo, sabem o que os inúmeros estudos realmente mostram? Eu acho fascinante. Mostram o oposto. Mostram o oposto. Ou seja, segundo o estatístico da Universidade de Oxford, David Spiegelhalter, as pessoas no Ocidente, na Europa, estão agora, hoje em dia, a fazer muito menos sexo nos seus relacionamentos do que antes da revolução sexual e com menor grau de satisfação nos seus relacionamentos. Ou seja, as promessas feitas pela revolução sexual foram e são mentiras. Elas prometeram liberdade, que ia fazer-nos cada vez mais felizes e contentes com os nossos relacionamentos. Mas, objetivamente, é mentira. É mentira. Mas nós, enquanto sociedade, chamamos isso de liberdade. É liberdade. Somos menos felizes, menos contentes nos nossos relacionamentos, mas é liberdade. Estudos como essa não deveriam nos surpreender, pois essa noção de liberdade, ou seja, não é liberdade nenhuma. A Bíblia é clara que a verdadeira liberdade não é liberdade para pecar, mas é liberdade em Cristo para servir com amor. E essa é a segunda coisa que agora nós vamos ver. Liberdade em Cristo não significa liberdade para pecar, mas sim liberdade para servir. Versículo 13, mais uma vez. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usais da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. De que se trata a liberdade cristã? Não se trata de fazer o que eu quero, mas de servir uns aos outros pelo amor. Pois, versículo 14, toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho fascinante que aqui Paulo volta a falar sobre a lei. Ou seja, ele passou os últimos 4 capítulos em Gálatas a dizer-nos como a lei não é capaz de nos salvar dos nossos pecados. Não é capaz. No entanto, agora ele volta à lei e fala da nossa obrigação de cumpri-la de alguma forma. Então, o que está a acontecer aqui? Como provavelmente vocês já sabem, há uma função ridícula da lei do Antigo Testamento. Ou seja, a sua primeira função da lei é agir como um espelho. Pois, ao lermos a lei, ao lermos o Antigo Testamento, ou seja, nós vemos quão perfeito e justo e santo Deus é, mas também quão pecadores e quebrantados nós somos. Tão quebrantados que não há nada que nós possamos fazer para nos justificar nos olhos de Deus. Ou seja, nós podemos ver a lei de Deus e como é que nós devemos viver, mas não conseguimos viver assim. Então não há esperança dentro de nós. Não conseguimos salvar a nós próprios. E assim a lei mostra a nossa necessidade de um Salvador. A necessidade de Jesus Cristo. A segunda função da lei é agir como uma forma de conter, restringir o mal no mundo. Ou seja, embora a lei não consiga mudar os nossos corações, se houver algum tipo de castigo associado com a lei, ou seja, uma pena de prisão por homicídio, por exemplo, então a lei consegue e pode impedir as pessoas de cometerem tanta maldade e por isso a lei pode proteger as pessoas de muitas injustiças. Mas a terceira função da lei é para os cristãos, para aqueles que vêm a Deus com mãos vazias, sem obras para oferecer.
em busca de misericórdia e graça. A lei mostra-nos como é que nós podemos viver para Deus. Ou seja, quais são as coisas que agradam a Deus. É isso, o versículo 14, que Paulo está a dizer. Ou seja, sim, temos verdadeira liberdade em Cristo. Então, sim, não precisamos de obedecer a lei para sermos salvos. Somos livres de cumprir a lei para viver para Deus. De uma forma que o honra e agrada. Ou seja, para servir os outros pelo amor. A amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quero ser muito claro, porque há muita confusão sobre isso. Então quero ser muito claro. Nos últimos 20 anos, houve um novo ensino que apareceu. Quando nós pensamos sobre novo ensino na igreja, sempre devíamos pensar, isso não é bom. Mas há um novo ensino, em algumas igrejas, chamado Nova Perspectiva sobre Paulo. E o ensino é mais ou menos assim. Tu tornas-te um cristão ao confiar em Jesus, mas tu continuas como cristão ao observar a lei, fazer coisas para Deus. E como provavelmente sabem, de facto isso não é uma coisa nova, ensino novo. Ou seja, é exatamente isso que os Gálatas estavam a dizer, os cristãos em Gálatas estavam a dizer, não é? Mas Paulo é muito claro que é mentira, não é verdade. É por isso que no versículo 14, Paulo não fala sobre obedecer a lei, nem observar a lei, mas sim cumprir a lei. Ou seja, usar a lei de maneira que Deus pretendia que fosse usada. Não para ganhar a salvação, pois é impossível, mas sim para agradar a Deus. O Charles Spurgeon, o pastor batista do século XIX, explica isso assim. Ele diz: alguns homens seguram a lei de Deus como uma vara com terror sobre os cristãos e dizem: se tu pecares, serás castigado com isso. Mas não é assim. A lei está sob o cristão. É para ele andar, para ser o seu guia, a sua regra, o seu padrão. A lei é a estrada que nos guia, não a vara que nos move, nem o espírito que nos mobiliza. A lei é boa e excelente se ela mantiver o seu lugar. Alguém conhece o filme O Resgate do Soldado Ryan? O Resgate do Soldado Ryan. Algumas, ok. É um filme de guerra que conta a história de um grupo de 8 soldados americanos enviados para encontrar e resgatar um soldado chamado Ryan, ou seja, James Ryan. Portanto, o título, O Resgate do Soldado Ryan. Conforme a história avança, um por um, os 8 soldados são mortos. Não todos, mas um por um. No momento em que eles finalmente encontram James Ryan, apenas 3 dos soldados estão vivos. Mas antes que eles possam voltar com Ryan, o capitão do grupo é mortalmente ferido. E nas suas últimas palavras para o Ryan, sabendo que agora Ryan está seguro, ele diz estas palavras assustadoras: faz por merecer isto. Faz por merecer isto. Por outras palavras, 5, agora 6 pessoas morreram para te salvar. Agora tu tens de merecer isso. Merecer a tua salvação. O filme avança rapidamente para quando Ryan é um homem velho. Ele está de pé ao lado do túmulo do capitão e com lágrimas nos seus olhos diz que espera ter sido digno de tudo o que o capitão fez por ele. Ao começar a chorar, ele implora a sua esposa: diz-me que vivi uma boa vida. Diz-me que sou um bom homem. E então o filme termina. É uma imagem assustadora e que fica comigo desde eu vi o filme pela primeira vez. Pois o homem que tinha sido resgatado da morte e agora está livre para viver a sua vida como ele queria. Ou seja, claramente
tinha vivido a sua vida com as palavras do capitão a ecoar nos seus ouvidos. Faz por merecer isto. Faz por merecer isto. Mas não, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não diz, agora somos salvos, então agora faz por merecer isto. O Evangelho não nos salva e depois diz que temos de fazer coisas para obter ou merecer a nossa salvação. Não. O Evangelho concede-nos perdão e vida através de Jesus Cristo. O Evangelho resgata-nos dos nossos pecados e dá-nos liberdade. Mas a liberdade que depois usamos para agradar aquele que nos libertou. Ou seja, a liberdade que agora nós temos é para honrar aquele que nos resgatou, para viver para aquele que morreu por nós. Martinho Lutero, o reformador, explicou isso da seguinte forma: um cristão é senhor de todos, perfeitamente livre e sujeito a ninguém. Um cristão é um servo de todos, perfeitamente obediente e sujeito a todos. Eu acho que é uma maneira útil de explicar a ideia aqui. Temos liberdade, mas a liberdade não é para fazer o que nós queremos fazer, é para servir uns aos outros pelo amor. E claro, ao fazer isso, estamos a seguir os passos daquele que veio não para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, como é que eu responderia ao meu amigo que diz que o Evangelho de Graça significa que os cristãos podem viver como eles quiserem e ainda ir para o céu? Eu acho que eu iria ler estes versículos aqui, Gálatas 5, 13 a 15. Então, explicar como uma pessoa que afirma ter se arrependido e agora está a seguir Jesus, mas que usa a sua liberdade para se dar oportunidade à carne, ao invés de servir aos outros, provavelmente não compreende bem o Evangelho e certamente não está confiando no Jesus da Bíblia, pois o Evangelho que salva é o Evangelho que transforma, a nos capacitar a usar a nossa liberdade, não para pecar, mas sim para o bem daqueles que estão ao nosso redor, especialmente aqueles que fazem parte da comunidade cristã, mas também aos outros também. Então, o que isso significa na prática para nós esta manhã? Como é que nós podemos usar a nossa liberdade em Cristo para servir uns aos outros pelo amor aqui em Coimbra? Em várias maneiras, não é? Em várias maneiras. Ou seja, a maioria das quais são coisas absolutamente nada espetaculares, mas completamente normais de se fazer, como ensinar na escola dominical, confortar os que estão a sofrer, encorajar os fracos e cansados, limpar a igreja, telefonar a alguém que está a passar por um período muito difícil, partilhar as bênçãos materiais que nós temos, enviar uma mensagem simpática e edificante durante a semana para alguém, ou seja, gerir a mesa do som, ou fazer gravação e depois coloque isso no YouTube para as pessoas que não estão aqui na igreja esta manhã, ou orar uns pelos outros e estar presente na reunião, falar bem dos nossos irmãos em vez de dizer mal deles, receber bem e acolher bem as pessoas novas que estão a nos visitar, dar uma boleia a quem precisa, trata os nossos pais com respeito, etc, etc, etc. Estás a ver? Há muitas coisas que podemos fazer para servir uns aos outros pelo amor. E a minha lista, obviamente, não é uma lista completa. Claro, há muitas outras coisas que eu poderia ter adicionado. Mas eu queria apenas dar-nos uma ideia do que isso podia significar na prática. Pois a verdade é que nós, se nós somos cristãos, somos livres para servir. Então, como é que tu estás a pôr isso na prática na tua vida? Ou seja, como é que tu estás a servir os outros pelo amor? Não estou a perguntar-te como é que as outras pessoas estão a te servir, nem como é que tu serviste
no passado, mas como é que tu estás a servir pelo amor agora? Pensa no tempo que tu tens. Pensa nos dons que tu tens. Pensa nos teus recursos. Como é que tu poderias servir os teus irmãos esta semana? E como é que tu poderias servir o teu próximo? Se és cristão, não importa se tens 19 anos ou 90 anos. Tu tens muita energia para estar com pessoas e visitar e conduzir e tal. Ou se tu estás na tua casa e não podes sair da tua casa durante a semana por razões de, por exemplo, saúde. Não importa. Ou seja, todos nós temos liberdade em Cristo para servir independentemente das nossas circunstâncias. Então a questão não é se nós vamos servir, mas como é que nós vamos servir uns aos outros. Então, como é que tu podes fazer isso? O que tu vais fazer esta semana para pôr isso na prática? Só para dizer que também isso inclui servir pessoas na tua família, em casa, pessoas que vivem contigo. Ou seja, como é que uma esposa pode servir o seu marido? Como é que o marido pode servir, pelo amor, a sua esposa? Como é que os pais podem servir os seus filhos? Como é que os filhos que são cristãos podem servir os seus pais? Os avós, como os netos, os tios, como os sobrinhos. Como é que nós podemos servir uns aos outros? Não apenas uma coisa para dizer, já está, eu estou a limpar a igreja, então fiz a minha tarefa, mas como é que nós podemos, com as nossas vidas, servir os nossos irmãos? Dia após dia, com alegria e com liberdade. Eu comecei a pregação a dar vários exemplos do que as pessoas pensam que é liberdade, não é? O estudante que pensa que a liberdade é sobre ser livre do controle dos seus pais. Ou a pessoa na festa que pensa que a liberdade é fazer o que quiser com quem quiser. Ou o político que pensa que a liberdade é sobre ser capaz de tomar as suas próprias decisões sem pensar nas outras pessoas. Mas a liberdade do Evangelho não é isso. A liberdade cristã não é a liberdade de fazer o que quiseres. Não importa quanto tu queiras. Não é a liberdade para seguir os teus sentimentos, por mais fortes que sejam. Certamente não é a liberdade para pecar. É a liberdade que vem de seguir Jesus e que é usada para servir pelo amor aquelas ao nosso redor. É uma liberdade real. É uma liberdade libertadora. É uma verdadeira liberdade. Então vamos orar agora. Que nós possamos viver esta liberdade na prática durante a semana que vem para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Ser antes servos uns dos outros pelo amor. Senhor, nós estamos aqui esta manhã muito grato pela liberdade que nós temos em Cristo. Obrigado, Senhor, que nós não somos escravos à lei, escravos aos nossos desejos pecaminosos, escravos à nossa carne, mas somos livres por causa do sangue de Jesus, por causa do seu amor por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, que nós temos perdão, não pelas obras, mas sim pela graça, Senhor. Isso é incrível e estamos tão gratos. Mas, Senhor, nós sabemos que muitas vezes nós usamos a nossa liberdade para servir a nós próprios. E por isso, Senhor, nós pedimos perdão, pedimos desculpa e pedimos que Tu possas, através do Teu Espírito Santo, Senhor, possas trabalhar em nós, a mudar e a transformar os nossos corações, para que nós possamos viver como pessoas livres e que nós possamos mostrar a beleza e a glória desta liberdade às pessoas ao nosso redor. Senhor, ajude cada pessoa aqui esta manhã a pensar como é que
nós possamos usar a nossa liberdade esta semana para servir os nossos irmãos. Na prática, Senhor, em casa, no trabalho, na igreja. Senhor, que nós possamos melhor refletir o Evangelho e tornar-se mais semelhante a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, Senhor, nós oramos tudo isso com tanta gratidão, com alegria e com esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão João, pela palavra aqui, da parte do Senhor que nos transmitiu esta manhã para nós aqui, na Igreja do Senhor. Obrigado que o Senhor realmente abençoe e que possamos atentar para ouvirmos. Este recado, como sabemos, vem da parte do Senhor e é bom acatarmos o recado, as instruções que o Senhor realmente faz ao seu povo. Temos então chegado ao final do nosso culto, o nosso irmão já orou. Desejo a todos, a continuação de dia, muito bom dia, assim como uma semana muito abençoada. O Senhor, todos realmente, continue a abençoar, de verdade. Bom dia uma vez mais para todos. Obrigado por terem vindo. O Senhor, então, abençoe.